Honrar e respeitar o espaço e o tempo sagrados são traduzidos no amor fraterno. Olá, paz e bem. Hoje, sexta-feira, dia 22 de novembro, mais um dia em que Deus nos presenteia com o dom de sua graça e também como oportunidade para vivermos um dia abençoado e feliz. Convido você agora, nesse instante, a acolher o abraço da Trindade Santa, traçando sobre si o sinal da cruz, o sinal do amor de Deus por cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Senhor nosso Deus, nosso Pai, a Ti nossa gratidão por mais um dia de vida. O Senhor nos deu o sopro de vida, somos eternamente gratos, Senhor, pelo calor que cria vida, pela luz que abre os nossos olhos. Purifica, Senhor, o nosso coração, a nossa mente. Nós te agradecemos por tudo que forma a nossa vida. Abençoa também as pessoas que nós encontrarmos no dia de hoje, as decisões que vamos tomar. Queremos estar contigo, Senhor, em cada momento, em cada gesto, atitude, em cada ato da nossa vida, no dia de hoje. Amém. Meu irmão, minha irmã, hoje nós celebramos a memória de Santa Cecília, considerada a padroeira dos músicos. Rezemos por estes homens e mulheres que se dedicam à liturgia, se dedicam às pregações, os louvores, as orações, as celebrações nas nossas comunidades. Vamos rezar por cada um deles para que eles possam ser instrumentos de Deus para o louvor e para a unção. O templo é lugar sagrado para o louvor de Deus e a comunhão dos irmãos, lugar de respeito, louvor e fraternidade. Santo Agostinho dizia que quem canta reza duas vezes. O canto une a razão e a emoção, a mente e também o coração. Ó Divino Espírito Santo, preparai-nos para este momento da leitura orante da Palavra de Deus. Semeai a palavra em nossos corações para que possamos acolher e colher frutos de vida. Ouçamos o que diz o texto do Evangelho de hoje, Lucas capítulo 19, versículos 45 a 48. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores e disse: Está escrito, minha casa será casa de oração. No entanto, vós fizestes dela um antro de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo. Os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os notáveis do povo procuravam modo de matá-lo, mas não sabiam o que fazer porque o povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, faça a leitura do Evangelho com calma, destacando os verbos e os personagens que surgem durante a narrativa. Na passagem do Evangelho deste dia, o evangelista Lucas nos apresenta Jesus expulsando os vendedores do templo. Trata-se do primeiro gesto profético de Jesus no templo de Jerusalém. Jesus atua como os profetas clássicos que primeiro faziam algumas ações simbólicas e logo em seguida pronunciavam seus oráculos. A cena se passa no átrio do Templo de Jerusalém, uma área aberta que rodeava o santuário, onde eram vendidos os animais necessários ao sacrifício. Lucas afirmou que o templo era lugar de oração onde Deus revelava os seus projetos. Na prática, tornara-se um lugar que legitimava as práticas de violência e roubos próprios dos assaltantes. Um covil de ladrões. Jesus, marcado pela ternura, assume uma postura agressiva, de algum modo contrariando sua biografia. O templo, habitação de Deus, recorda outros santuários que podem ser profanados, em especial a família. O templo da família muitas vezes é profanado.
a natureza e o próprio corpo humano. Nossos templos precisam ser locais de encontro com Deus, locais de oração com os irmãos. Meu irmão, minha irmã, o que o texto diz para você hoje? Se sentir necessidade, procure ler novamente o texto. Procure refletir cada palavra. Quais lugares são para você sagrados, porque neles habita Deus? Como você entra nesses lugares e constrói a sua relação com Deus? Por exemplo, na sua comunidade, na sua casa. A sua casa tem um lugar, um cantinho de oração, onde você coloca ali a palavra de Deus, um crucifixo, a imagem de Nossa Senhora ou do seu santo de devoção. Ali, todos os dias você vai neste lugar para você rezar e ter um tempo para Deus, talvez 15 minutos, meia hora para o Senhor. E quando você vai lá na igreja, você chega um pouco antes para você poder ir lá na Capela do Santíssimo, ajoelhar e rezar, ficar em silêncio, saborear depois a celebração com todo o seu ser. No Evangelho de hoje, a intervenção de Jesus no templo, na expulsão dos vendedores, é uma chamada de atenção para recolocar nossa atitude religiosa num plano de autenticidade e também de sinceridade. O espaço sagrado e o tempo sagrado, o momento de oração, de celebração, devem adquirir seu verdadeiro sentido como forma de encontro com Deus, que se traduz na vivência do amor fraterno. Tanto o espaço sagrado e o tempo que nós devemos dedicar, que é sagrado, tem que assumir e precisa assumir sempre a forma da intercessão e da busca do perdão de Deus para um coração arrependido. Minha casa será casa de oração, diz o Senhor. É um ponto de partida para o nosso exame de consciência. Sem ser pessimistas, temos que olhar para o nosso comportamento e atitude em relação aos outros como pessoas que frequentamos as celebrações litúrgicas. E eu pergunto, será que nosso tratamento para o outro fica cada vez melhor ou viramos um pequeno destruidor da dignidade e da boa fama dos outros? O valor de nossa religiosidade e de nosso verdadeiro encontro com Deus, que dão sentido para toda a nossa existência, depende da escolha que fazemos entre estas duas formas de receber a mensagem de Deus: receber ou recusar. Ou receber na boca, mas recusa na prática pelo nosso contra-testemunho. Nem sempre estamos prontos ou preparados diante da intervenção de Deus na nossa vida. Como os dirigentes do povo de Israel, podemos também assumir atitudes contraditórias diante da intervenção de Deus na nossa vida. Deus quer expulsar de nossa cabeça e também do nosso coração todas as atitudes que querem ocupar o lugar de Deus em nossa vida. E às vezes acontece sem a gente perceber. Lá no nosso trabalho, em casa, às vezes um pensamento que a gente vai alimentando, que vai nos afastando de Deus. São os desafios que nós vamos recebendo, que nós não podemos deixar de lado. Deus nos dá a graça para vencermos os desafios, e o maior de todos os desafios é estar com a nossa mente e o nosso coração sempre em Deus. Porque fácil, nós nos distanciamos e nos distraímos e nos tornamos insensíveis à graça do Senhor. E queremos resolver tudo na nossa vida do nosso jeito e não como Deus quer. Mas por causa de nossos pensamentos pré-fabricados ou pré-estabelecidos, acabamos expulsando Deus de nossa vida e permanecemos na nossa vida sem direção, pois vivemos sem escala de valores. E aí vem a perversidade, vem a mundanidade, vem a mesquinhez, o orgulho, as traições, as mentiras, as malícias, os maus pensamentos e julgamentos também.
Deus intervém na nossa vida com o intuito de recolocar nossa vida no seu eixo verdadeiro ou no caminho da salvação. Mas quantas vezes eliminamos ou procuramos algum meio para eliminar o plano de Deus para a nossa vida, ou tentamos esquecer sua palavra inquietante, tal como sucedeu na vida dos dirigentes do povo durante a atuação de Jesus em Jerusalém? Será que nas nossas atuações Jesus também não pegaria um chicote para expulsar, não a nós, mas expulsar talvez a nossa soberba, expulsar dentro de nós aquilo que não é de Deus? Jamais podemos identificar religião com prática cultual. O culto verdadeiro e autêntico tem consequências verticais e horizontais. Por isso que a cruz é vertical e horizontal. Não há uma relação cristã verdadeira só tendo uma haste. Ela precisa ser sempre vertical e horizontal. Honramos Deus na medida em que passamos da comunidade cultual para a vida na prática da solidariedade com os irmãos. Porque a missa não termina quando o padre despede. Aí que ela começa mesmo no dia a dia da nossa vida. Porque nós entramos na igreja para celebrar a missa, para amar Deus, e saímos dali para amar o irmão, para alimentar o irmão daquilo que nós fomos alimentados, especialmente com os mais necessitados. Ao sair do templo, da igreja, não podemos fingir não olhar para o irmão que necessita de nossa ajuda. E olhe que tem muitos. O verdadeiro culto é o culto da vida inteira, vivida com fidelidade na vivência da vontade de Deus e na solidariedade com os irmãos. Isso mesmo. Meu irmão, minha irmã, Deus leva a sério a nossa vida. E nós precisamos levar mais a sério a nossa religiosidade, o nosso culto a Deus, a nossa experiência de vida com Deus. Precisamos levar mais a sério. Precisamos ser mais fiéis. Precisamos estar mais vigilantes, mais atentos aos sinais de Deus. A entrada de Deus e de sua palavra na nossa vida quer colocar em questão as nossas atitudes religiosas. Esta entrada serve para desmascarar nosso egoísmo e nosso jogo de interesse em nome de uma vida sem sentido e sem rumo, e para tirar de nós um falso sentimento de segurança a fim de nos salvar. A entrada de Deus e de sua palavra na nossa vida exige que coloquemos em revisão a nossa religiosidade, se é autêntica ou falsa. Ninguém pode crer impunemente. A religião não pode nos assegurar a impunidade em nossas más ações, e a religião nunca pode ser considerada como o refúgio seguro para malfeitores. Não podemos nos esconder as nossas maldades, as nossas perversidades em orações, em atitudes só de fachada. Uma religião sem o compromisso de uma conduta coerente em função da vivência dos valores humanos reconhecidos universalmente é um ópio que faz adormecer a própria consciência. Precisamos questionar o questionável e perguntar o perguntável. Precisamos ficar atentos para que nossa prática religiosa não seja mais importante do que o próprio Deus e o ser humano. Precisamos tomar cuidado para não fazer das orações só um meio de anestesiar a nossa consciência e deixarmos de lado a nossa prática de misericórdia, uma experiência de fé, de vida com Deus e com os irmãos. Onde há o amor fraterno, ali está Deus, mesmo que se trate do ateísmo. Onde não há o amor fraterno, não há o verdadeiro cristianismo, pois o amor fraterno é o mandamento do Senhor. Sei que essas palavras foram duras hoje, mas nós precisamos de um chacoalhão, muitas vezes, para a gente acordar para a vida. Precisamos de Deus, mas precisamos fazer a nossa parte. A gente quer que Deus atue em nós, na sua graça, mas nós não queremos nos esforçar para rezar todos os dias, para ler a palavra de Deus todos os dias, para fazer a nossa parte. Precisamos fazer a nossa parte. Nós queremos que Nossa Senhora interceda por nós, mas nós não queremos rezar o terço. Nós queremos, muitas vezes, pedir aos santos
a intercessão, mas nós não queremos imitá-los muitas vezes. Meu irmão, minha irmã, precisamos, no mínimo, dar o máximo de nós para Deus e para os irmãos. Precisamos sair da nossa zona de conforto. Precisamos abraçar os desafios da vida com coragem, porque nós recebemos do Espírito Santo os dons necessários para isso. O que o texto leva a dizer a Deus? Releia o Evangelho e faça sua oração, apresentando ao Senhor sua intenção, suas preocupações e as realidades concretas que estão presentes no mundo. Ó Senhor Jesus Cristo, sois caminho, verdade e vida, rosto humano de Deus e rosto divino do homem. Acendei em nossos corações o amor ao Pai do céu, que está no céu, e a alegria de sermos cristãos. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Quero rezar agora uma Ave Maria por sua família, especialmente por alguém que está muito doente, precisa dessa oração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Qual novo olhar nasceu em você a partir da palavra? Pense em uma ação concreta e procure torná-la realidade. Conte com a graça de Deus, sempre. Nosso olhar desse dia deverá ser sempre iluminado pela presença de Jesus Cristo, acolhido no nosso coração e cheio de misericórdia. Que Deus nos abençoe e nos guarde, que Ele nos mostre a sua face e se compadeça de nós. Que volte para nós o seu olhar e nos dê a paz. Por intercessão de Santa Cecília, padroeira dos músicos, abençoe-nos Deus misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Honrar e respeitar o espaço e o tempo sagrados são traduzidos no amor fraterno. Uma sexta-feira muito abençoada e feliz para você. Um forte abraço e fique na paz.